Alô, pessoal. Aguardando o pessoal entrar aí. Estamos retornando para a segunda parte da live. Pessoal entrando aí aos poucos, aguardando o Carlos retornar. Aguardando o Carlos voltar para poder chamá-lo. Deixa eu ver se ele já entrou. Só um minuto. Carlos. Ainda não. Aguardando aqui o Carlos entrar. Eu falei com a Isabel e pedi aqui para pedir que ele entre novamente. Clóvis, eu não vou tirar porque tem pessoas que pedem para tirar, muitos pedem para ficar e aí ficam se comunicando, se falando. Por isso que sempre eu resolvo deixar os comentários, porque muita gente pede para ficar, oi, tudo bem, né? Ficar, enfim, se comunicando, tá? Deixa eu chamar o Carlos, ele já entrou aqui. Pronto. Vai já aparecer aí. Pronto. Carlos. Oi. Vamos iniciar agora a segunda parte. Eu queria só fazer uma observação rapidinho. Pode dizer. Tipo, eu fico muito constrangido de te interromper em qualquer momento. Então, vou aproveitar esse comecinho. Você falou do exemplo do Riacho Maceió ali, que você vai, faz e ajeita ali as plantas, deixa o local mais bonito, mesmo que fique a 500 metros da sua casa. Eu acho que esse momento, essa pandemia, uma coisa que me fez pensar é o seguinte: um chinesinho lá em Wuhan se contaminou e espalhou para o mundo inteiro. Então a gente pensa assim, não, é lá em Wuhan, eu não tenho que me preocupar, não, é lá na China, do outro lado do mundo. Lá na China, do outro lado do mundo, com uma primeira pessoa, o mundo inteiro está dentro de casa, no isolamento. Então, a conclusão que eu tirei nesse momento é o seguinte, uma das que eu estou tirando várias, né? É o seguinte, o que acontece do outro lado do mundo reverbera aqui. Exatamente. E o que acontece aqui reverbera lá. Então, se eu, de alguma forma, trato o meu vizinho, ou o cara ali no chão, ali, o moribundo, ou o cara que está com dores, de forma positiva, isso reverbera, roda o mundo inteiro. Para interrupção, por favor. Muito bem, Felipe. Esse é o espírito da coisa, ou seja, tudo que fizermos entra na grande corrente, na grande rede das interligações, e por isso que não tem como imaginar que tem como se safar sozinhos. Quando eu daqui a pouco entrar na terceira e última parte, eu quero comentar justamente isso. Quer dizer, as nossas respostas, elas já estavam, a nossa maneira de viver, de não nos importar com o que estamos fazendo com esse mundo, com esse país, com essa mata, com os bens produzidos e consumidos e descartados, já não tinha futuro aquilo. De certa forma, o parto para uma civilização colocada sobre bases novas, bases sustentáveis, essa mudança tem que vir. Essa coisa apressou isso. Agora, são possíveis respostas perversas, respostas isolacionistas, negacionistas. Os negacionistas estão entre nós. A Terra está plana para algumas pessoas. Não tem problema desmatar 10 mil quilômetros quadrados de floresta. Não tem, ou seja, as respostas são as mais diversas possíveis. A questão é, eu me importo ou não me importo? Qual é a minha participação? Qual é a minha coparticipação, corresponsabilidade? Ninguém deve se sobrecarregar, cada um deve fazer o que lhe cabe, mas a maioria ousa muito pouco. A maioria ousa muito pouco, espera pela autoridade pública, espera para que os universitários resolvam
espera que a vacina venha. Nós não podemos esperar, devemos nos antecipar. As pessoas que ouvem o chamado são aquelas que se antecipam. Sabe, essa questão da reação a situações. Vocês lembram do filme Matrix? Quem aí online se lembra do filme Matrix? Muito tempo atrás. Matrix, assim, tinha um personagem lá, de um hacker lá, que o Neo, né? A palavra Neo quer dizer o novo. Ele tinha fama de ser o eleito, do cara que vai libertar a humanidade da Matrix, dessa vida, sabe, plugada na tomada e tudo mais, dessa vida virtual que não é real. Mas ele, o Neo, é um personagem confuso. Ele não sente a certeza de ser o eleito, o Messias, o Salvador, aquele que vai destruir a Matrix. Ele, na verdade, tem mais dúvida do que qualquer coisa. E quando ele foi ver o oráculo percebeu, a mulher percebeu logo que ele não tinha certeza de nada. Não tinha nem autoestima. Não tinha... Aí diz assim, você já percebeu que você não é o eleito. Eu não sou, vai ver que eu não sou. Pois é. Aí, numa certa altura do filme, quando o Morfeu é preso, aí, de repente, o Neo tem uma certeza, que ele precisa libertar o Morfeu. Aí ele já não se preocupa mais de ser o eleito, não ser o eleito, o ungido, o Messias, o Salvador. Ele só sabe de uma coisa, Morfeu está preso. E isso é comigo, porque Morfeu acreditou em mim. O mínimo que eu posso responder ao ato de fé desse homem por mim é que eu liberte ele dos seus algozes. E ao responder a essa situação e partir para cima para libertar seu mentor, ele se torna o eleito. Sabe o que isso quer nos dizer? Quer dizer, no fundo, tem gente que espera a vida inteira por fazer uma coisa grandiosa, por receber um chamado, para ter uma grande profissão, uma grande tarefa, um grande coming out. Mas, na verdade, não presta atenção naquilo que cotidianamente está na frente da sua porta. Quantos desafios, quantos nobres convites nós temos esnobado, nós temos nos esquivado, nós temos feito pouco, nós temos nos escondido, perdoe. E depois nos queixamos que nós estamos ficando velhos e não fizemos a diferença. Os rabinos têm um dizer... Mais uma vez os rabinos, né? Os rabinos têm um dizer no Talmud que diz assim: quando, se não agora? Onde, se não aqui? Quem, se não eu? Você está entendendo? Isso é vida dialógica. Quando, se não agora? Até quando eu vou esperar ser descoberto? Eu preciso descobrir o que é que eu vim fazer. Onde, se não aqui? Tem gente que diz, se eu vivesse nos Estados Unidos, se eu vivesse em São Paulo. Nós estamos vivendo aqui. Essa parte que nos cabe nesse latifúndio. Aqui fomos colocados. Eu vivo há 34 anos nesse país, nesse estado e nessa cidade. Eu escolhi viver aqui. Isso aqui é comigo. Eu não posso me esquivar, me furtar aos desafios. Eu preciso realmente fazer a diferença. Que eu estou aqui por opção. Eu quis viver aqui. Eu deixei minha terra acolá. Eu não posso, agora que as coisas estão ficando difíceis, agora tirar o time, né? E dizer, não é comigo, eu vou voltar, eu vou morar no exterior. Né? Não posso fazer isso. Quando, se não agora? Onde, se não aqui? Quem, se não eu? Né? Ao invés de sempre terceirizar e delegar responsabilidades, quando vai ser o tempo em que nós vamos responder como os grandes personagens bíblicos, como Maria de Nazaré que diz, eis-me aqui, eis a serva do Senhor, ou seja, use-me como seu instrumento. Você não sabe nem com quem está falando, você não sabe nem quem está chamando. Você pode se arriscar em iniciativas, criar uma fundação, você sai da sua casa para ajudar. Você se arrisca.
Eis-me aqui significa eu corro um risco calculado em benefício de nós todos, para fazer a diferença. E de repente, pessoal, eu digo para vocês, não tem a mínima possibilidade para quem vive nessa vida dialógica, correspondendo, correndo para cima dos desafios, não tem a mínima possibilidade de sentir tédio, não tem a mínima possibilidade de sentir inutilidade, depressão, porque você foi chamado e você está respondendo. Sabe, não é só utilidade que você sente. Sabe o que você sente? Que você é necessário. Diante de tantos e tantos que se esquivam, que fingem que não é com eles, que se blindam, que tapam os ouvidos. Aquela famosa música do Bob Dylan, né? Blowing in the Wind, já citei, sabe? Os versos são assim, né? How many roads must a man walk down? Ou seja, quantos caminhos um homem precisa caminhar até que ele se torne um ser humano? Né? Quantas vezes as balas de canhão vão ser atiradas, até que a gente bane essa corrida armamentícia? Quantos devem morrer? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Quantos ainda vão ter que morrer até que a gente perceba que já morreu gente demais? Quantos gritos um ser humano pode ouvir até que ele ajude alguém a se libertar? Né? Essa coisa, eu ouço dizer violência doméstica, e todo mundo diz, né? Briga de casal, ninguém mete a colher. Entre homem e mulher, ninguém mete a colher. Aí deixa a criatura apanhar, não é comigo, eu vou bem me meter. Pessoal, não sei não. É o nosso vizinho, a nossa vizinha. É o nosso mundo. Toda atitude de recuo, de não se importar, como o Felipe diz, ela repercute, ela deteriora mais um pouco o que já está ruim. Toda desatenção, ou como Buber diria, toda falta de presença. Né? Buber diz, olha, você nunca sabe o que vai acontecer. Né? A roda, lembra do Chico Buarque, né? A gente faz planos, a gente quer mandar nosso destino, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino, carrega tudo, a viola, a rosa, a roseira, carrega tudo para lá. É um carrossel, o mundo é a cadeia causal de acontecimento, nós não controlamos. Mas a única coisa que podemos fazer, diz Buber, é estar presente. E quando o mestre pede, quando a situação chama, quando o bicho pega, você diz, eis-me aqui. Meu nome é Carlos Tuss, eu tenho 57 anos, eu ouvi a pergunta a Carlos Tuss, aos 57, onde estás? Atrás de que arbusto, de que matagal tu estás te escondendo como Adão e Eva? Te escondendo do chamado. Né? E nessa hora tem gente saindo do buraco, saindo da caverna, e tem gente entrando na caverna, entrando no buraco, fingindo que não é com ele, não é com ela, certo? Bom, vamos avançar, vamos para o terceiro e último ponto. Eu quero falar agora sobre, agora a coisa fica um pouco mais, talvez, espiritual, não sei. Eu quero falar sobre crise e renascimento espiritual, certo? Crise e a possibilidade de renascer para uma vida mais significativa, certo? Esse binômio eu tirei, evidentemente, do Evangelho de João, capítulo 3, né? Onde Nicodemos vem falar com Jesus, e Jesus, Nicodemos é um daqueles que é simpatizante, ele é simpatizante, mas não quer se arriscar em público, por isso que ele vem à noite, ele é fariseu, ele é influente, ele tem muita coisa para queimar, ele não quer se queimar e declara apoio moral. Aí Jesus diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo, e dessa vez nascer do alto. Porque nascer de baixo tu já nasceu da carne. Já nasceu das entranhas da tua mãe, já saiu do útero, já veio ao mundo. Mas tu ainda estás te escondendo, tu ainda se esgueira pelas paredes das sombras. Né? Tu precisa renascer.
Aí o Nicodemos, um cara como eu, já há mais de 50 anos, indo para os 60, Nicodemos pergunta como muitos de nós. Mas não será tarde para começar de novo? Não será tarde para se inventar agora, para fazer agora alguma coisa? Eu estou perto de me aposentar. Como assim nascer de novo? E Nicodemos diz, eu posso por acaso começar de novo, entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí Cristo diz, olha, é o seguinte, eu vim para esse mundo para instaurar uma crise. A palavra em grego lá é a palavra crisis. Né? Crises pode significar julgamento, condenação, muita coisa, mas também pode significar situação crítica. Crises quer dizer ou vai ou racha. Ou seja, o momento de renascer é justamente, segundo o Evangelho de João, o momento da crise. Onde a doença está no pico. Né? Onde a civilização chegou ao limite. Os hospitais ao limite. A economia ao limite. A poluição ao limite. O desmatamento no limite. A indiferença das pessoas no limite. O SUS no limite da suportabilidade das verbas. O Banco Central não sabe se emite moeda, se não emite moeda, se emite títulos. Estamos no limite. Pois, pessoal, aí é que está. O que significa a crise? O que significa esse ponto crítico? Né? Ou estoura ou sana, ou sara. E isso depende de nós. Então, daí é que eu digo, existem pessoas que nessa crise estão literalmente desenvolvendo uma síndrome que já existia antes. A síndrome de considerar toda a vida lá fora. Eu estou falando primeiro pelo diagnóstico negativo, depois eu vou falar das atitudes mais positivas que eu estou observando. Mas, quer dizer, eu não sou daqueles que ingenuamente acredita que tudo vai melhorar, o Brasil vai entender a lição, todo mundo solidário, todo mundo descobrindo a comunhão de destino e tal. Isso é a resposta de alguns, é a resposta de uma gama de gente surpreendentemente grande e ativa e criativa, mas existe um monte de gente que está aprofundando a síndrome da paranoia. Já antes da pandemia, antes do vírus, já tinha a crise da violência, da segurança pública, tinha a crise da violência. Já antes tínhamos um monte de gente em Fortaleza que não saía para a rua, que ia direto à sua garagem no carro blindado para o shopping, para o trabalho e tal, e tudo, no sentido de se blindar contra os demais concidadãos, contra o resto da cidade, como se o resto da cidade fosse território minado, terra de ninguém, terra sem lei. E as estatísticas do crime, da segurança pública, são assustadoras. Eu não vou negar, isso não é invenção das pessoas. Mas quando eu digo crise, eu digo também, vamos ver como cada um de nós responde. Vamos ver a atitude que cada um de nós vai ter diante disso. As atitudes políticas de cobrança, ou de deixar correr. Você está entendendo? A atitude de ter respostas pessoais, grupais, de formar lobbies, grupo de pressão. As atitudes, mas uma das atitudes é recolher-se ainda mais. Porque além da segurança, da insegurança, e temos agora a sensação de que qualquer pessoa pode ser um assaltante e qualquer pessoa pode carregar a morte consigo. É a síndrome da histeria, da paranoia. Isso não é de se jogar fora. Quando você vê como certas pessoas ficam lavando 20 vezes os mesmos alimentos, lavando 20 vezes suas próprias mãos, você já percebe sinais de adoecimento psíquico. Sério, isso pode nos marcar, isso pode nos traumatizar por algum tempo. E nós temos que compreender as pessoas e não simplesmente moralizar ou condenar. É uma síndrome séria. De ver o outro como ameaça, como inimigo. De ver a cidade como território de guerra, território hostil. Essas já eram tendências.
O apartheid social já era uma tendência. A mortandade nos bairros de periferia já era uma tendência. O vírus pode ter começado no Meireles e na Aldeota, mas ele está matando 4 vezes mais. Algumas fontes dizem 10 vezes mais na periferia. E nós com isso? Qual é a parte que nos toca, a parte que nos cabe? Qual é a nossa corresponsabilidade? Na desigualdade do atendimento da saúde nesse país, nessa cidade. Para onde devem ir as verbas públicas? Né? Então, essas são questões. Então, pode haver uma percepção subjetiva, e você sabe que uma subjetividade não se discute. As percepções subjetivas são sérias, eu levo a sério. Se a pessoa se sente angustiada, ameaçada, com medo, fóbica, eu entendo, eu não procuro julgar, eu procuro entender. Porque isso é hermenêutica. A hermenêutica é o esforço de interpretar, não de julgar. O esforço de compreender. Essa é a tentativa de resposta que eu quero dar. Mas eu preciso também quebrar um pouco essa redoma. Eu preciso também mostrar que existem outras respostas. Talvez mais promissoras. Ok, mas a percepção subjetiva, ela pode apontar uma gama grande de gente que vão se enclausurar ainda mais. Né? Como faziam as pessoas, por exemplo, no século XIV. Quem leu o Decameron de Boccaccio, deve saber. O que é que elas faziam as pessoas saudáveis no tempo da peste negra em Florença? Iam para o sítio do interior até a coisa passar. E lá faziam churrasco e contavam histórias eróticas para se distrair. Para esquecer a doença, deixa os caras morrer, que nós estávamos aqui no sítio, ninguém entra, ninguém sai. Eu vou julgar esse povo lá na peste negra. Quem tem sítio que vá. É uma resposta, é o instinto de autopreservação. Isso também é humano. Né? Mas é claro que minhas sugestões vão mais na linha do heroísmo. Eu sou um cara, assim, muito próximo do arquétipo do herói. Eu acredito que eu não concordo com Brecht e companhia que dizem, ai daquele povo que precisa de heróis. Eu acredito o contrário, eu acredito que ai daquele povo que não conhece o espírito heróico, que não conhece o voluntariado, que não conhece pessoas doando sangue. Daí uma coisa, por exemplo, todo mundo gritando por bolsas de sangue, estão todos esvaziados, e Moça e companhia. Você está entendendo? É muito interessante pensar nisso. Eu acredito que sem o heróico, a humanidade não sobrevive. Mas eu estou falando do heróico cotidiano. Não estou falando do salvador da pátria, do mito para salvar a nação, do rei. Está entendendo? Daquele que anda sobre as águas. Eu estou falando do heroísmo cotidiano. De carregar o nosso fardo com coragem. Eis-me aqui. Bonhoeffer, aquele que eu citei antes, aquele pastor luterano alemão, Segunda Guerra, Bonhoeffer uma vez fez uma oração, e ele disse assim para Deus, nós não estamos aqui, Senhor, para sermos poupados. Acho uma grande frase. Não estamos aqui diante de Ti para sermos poupados, não pedimos para ser poupados. Não fazemos orações como 99% dos fiéis nas igrejas e dos crentes, que rezam a Deus tipo assim, proteja minha família, poupe minha família, me poupe, não deixe o ladrão entrar, não deixe o vírus entrar. Ninguém quer desgraça, ninguém quer ficar doente. Mas os grandes entre nós são aqueles assim, eu não estou aqui para ser poupado, esse é meu tempo, esse é meu lugar. Me chame para as conversas, me chame para as lutas, me chame para o combate, para o bom combate, que eu estou pronto para ir. Eu não estou aqui para ser poupado, para ser deixado atrás. Eu quero ir para a linha de frente. Me parece que nós precisamos descobrir o heróico em nós.
uma certa porcentagem de espírito de sacrifício. E não me vem agora com masoquismo para esse blá 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 freudiano, não. Está entendendo? Tem uma parte de cruz que nos cabe carregar, mas cabe carregar corajosamente. O tempo é difícil, é um ano de angústia, Mas outras gerações antes de nós passaram por guerras, fomes, cólera, outras epidemias. Morreu muito mais gente na gripe espanhola, em 1918. Era um clamor, era uma coisa. Ou seja, quem disse para nós que nossa geração seria poupada? De onde tiramos a ideia que isso não podia ter acontecido? Meu Deus, eu nunca vi uma coisa. Cada geração com sua cruz, cada geração com seu fardo. Hannah Arendt escreveu em 51, aquele famoso livro dela, que ela ficou famosa com aquele livro Origens do Totalitarismo, que em inglês teve um outro título. Em inglês, o título era The Burden of Our Time. O fardo do nosso tempo. Que grande título. E ela dizia assim, olha, ela era judia, fugiu de Hitler, fugiu do Holocausto, teve em campo de concentração, fugiram de lá. Foi uma coisa terrível que certas pessoas passaram, que nós admiramos. Cada geração com o fardo do seu tempo. Esse é o nosso. Então, pessoal, eu quero falar agora de outras tendências que são mais promissoras, né? Uma delas, certamente, é que eu já disse antes, é a descoberta ou a redescoberta dentro do nosso arraigado individualismo e busca de autorrealização e felicidade pessoal e tal, e familiar. Redescobrimos a nossa existência social como constitutiva da felicidade humana. Nós descobrimos, de fato, que é muito interessante, né? Como numa pandemia dessa, numa crise generalizada, saúde, economia, gente passando fome, demissões em massa, gente suspensa do trabalho, não sabe se volta. Corremos o risco de algumas profissões talvez não voltarem, sequer voltarem a ser necessárias. Ou seja, é de fato uma metamorfose, é de fato uma mudança, uma dor de parto, e é dolorosa para muita gente. Mas descobrimos que estamos todos nesse barco. E nós redescobrimos nossa existência social. Não era possível achar que eu posso ser feliz sozinho. Não é possível se safar. Entendendo? Também não é possível imaginar que nunca vou ficar doente, isso não acontece comigo, acontece com os outros. Né? Todos aqueles que acham, que pregam que devemos voltar e deixa trabalhar, e se ficar doente, vai ficar doente mesmo, se é para morrer, vai morrer mesmo. Você está entendendo? É muito interessante você dizer isso quando você não vai para o batente, você manda os outros irem. Você comanda os outros para arriscar seu rabo por você. Mas você precisa ser corresponsável, você precisa saber que se tem que ter uma reabertura, ela tem que ser gradual, ela tem que vir com muito cuidado, senão você arrisca uma segunda onda avassaladora, que vai levar mais 40 mil vidas. Né? Isso tem que ser visto, a descoberta ou redescoberta da existência social como constitutiva da felicidade humana. Uma segunda percepção é de ver o outro realmente como um vizinho, um cidadão que me interpela e que me convoca e me dirige a palavra apelo. Né? E não, pessoal, agora atenção, muitos dos que fazem alguma coisa para ajudar, como se diz, né? E estão arrecadando, e estão entregando cesta básica, não sei o que, de limpeza. Veja bem, você precisa compreender corretamente a proposta de Buber, o que a vida é dialógica. Existem caridades, existe um voluntariado que não é dialógico, porque não é recíproco, não entra em relação. E que trata seu vizinho, seu concidadão, o outro, como objeto da tua caridade.
Ou como uma vez um pároco disse para mim, em Messejana, quando eu morava lá, ele disse para mim, ele confessou para mim, eu não devia nem dizer isso, mas não vou dizer o nome, ele já morreu. Ele disse para mim, olha, eu confesso para você uma coisa, eu atendo os pobres mais como objetos da minha solicitude pastoral. Ele disse assim. E ele foi muito honesto. É difícil você ver um padre honesto, mas ele foi muito honesto. Está entendendo? E ele quis dizer, ele estava se comparando com outro padre, um amigo meu, que também não vou dizer o nome, que é muito conhecido, que é diferente. Que não atende os pobres como alvos da caridade, onde você despeja cestas básicas e leva cobertores e leva material de higiene, mas que entra em relação. Que tem, eu não vou dizer amizade, porque para viver uma relação profunda, você não precisa ser amigo íntimo ou coisa parecida. Mas de se importar profundamente, saber o nome do outro. E ele sabe seu nome, e você se relaciona, você tem uma conversa, você quer saber da vida do outro. E não simplesmente, nós temos aqui 5.000 cestas básicas, venham todos. Ou seja, isso fica no anonimato. Eu dou uma dica. Eu não ajudo muita gente. As pessoas com quem eu vivo em relação aqui no meu bairro, meus vizinhos, algumas pessoas lá da Favela dos Canos, da Avenida Jangadeiro, onde já morei, 20 anos atrás, mas ainda tenho relações profundas com esse pessoal. Eles batem aqui em casa. Minha esposa vai lá. Nos conhecem pelo nome. Qualquer coisa sabe que podem chegar, mas qualquer coisa também nós contamos com eles. Quantas vezes esse pessoal, a quem eu estou ajudando hoje, já consertaram coisa aqui em casa, já vieram quebrando o nosso galho aqui, nos tiraram de uma fria. Isso é relação. Muitas vezes esses trabalhos pastorais, essas iniciativas, elas são muito monológicas. É uma via única. Eu dou e vocês recebem. Mas isso não é buba. Vida dialógica sabe, o Talmud. Rapaz, eu sou fã do Talmud. O Talmud diz assim, ninguém te pediu de salvar o mundo. Mas se você salvar uma pessoa, você salvou o mundo dessa pessoa. E de certa forma, aquele pouco que você fez, encarregar-se por uma pessoa, mas essa pessoa tem para você rosto, ela tem endereço, ela tem nome. Você nunca mais a esquecerá, ela nunca mais te esquecerá. Então a questão não é quantos nós estamos atendendo. O que estamos fazendo não é quantidade. Você não precisa ser herói no sentido assim, eu dei tudo, eu sou o grande benfeitor aqui do pedaço. O muito mais importante é conhecer as pessoas e deixar-se conhecer. Elas sabem onde tu moras, porque disso é que muita gente que está ajudando os outros tem medo, que os pobres descubram onde você mora. Não, eu não quero saber, eu não quero nem aparecer. Eu mando para lá e vocês distribuem. Você não quer relação, não quer se relacionar, quer ajudar para se sentir útil, bem. Mas vida dialógica, essa ideia que eu estou plantando hoje à noite aqui, ela tem a ver com viver em relação. Isso significa... Tem uma famosa frase em alemão chamada Die Liebe will wissen. Quer dizer, o amor quer saber. O amor, ele não quer ficar na ignorância. Quem diz que ama alguém quer saber tudo sobre esse alguém, quer saber a intimidade de alguém. Então, se é para amar, é para se interessar. Lembra do interesse? Eu quero estar no meio, eu pessoalmente. Porque essa dinâmica do eu e tu, que tanto me enriquece, ela só acontece quando eu me disponho. Quando eu vou, assim, ao encontro do outro. É claro que o encontro do outro agora está dificultado. A gente não pode se abraçar, não pode se beijar. Talvez até pegar na mão, é desaconselhado. Mas veja bem, a verdadeira relação dialógica não depende de beijos, abraços e apertos de mão. Porque Buber diz, importante é ser presente. Importante é prestar atenção, ser atencioso.
Você lembra do Pequeno Príncipe? Quem ama, cuida. Lembra das 5.000 rosas do Pequeno Príncipe? E o Pequeno Príncipe diz assim, eu tenho pena de vocês são tão belas quanto a minha rosa, mas a minha rosa tem a mim, e eu tenho a ela, e vocês têm quem? Você está entendendo? Então não é quantidade que importa. Se cada um de nós, cada uma de nós, cada brasileiro, cada brasileira, sabe, sair do casulo, sair da sua concha, tá entendendo? E realmente se engajar, mas fazer aquilo que pode fazer olho no olho, pode fazer, de fato, importando-se com nomes, com rostos, com perfis que você conhece. Tá entendendo? Então, isso é muito interessante, essa descoberta. Então, essa questão da existência social e deixar-se interpelar, eu gostaria muito que vocês levassem isso em consideração. Não fazer dos outros alvos da nossa caridade, alvos, objetos da nossa solicitude, no fundo, para nós nos sentirmos simplesmente bem e dizer, eu fiz minha ação social, que na verdade trata-se não de remediar algo assim momentaneamente, disso também se trata, mas de literalmente, de construirmos uma fortaleza, que a palavra é até assim duplo sentido, uma fortaleza maior, uma fortaleza melhor, uma fortaleza da consideradoria, do interesse coletivo, do eu me importar como vivem meus vizinhos, o que está acontecendo no meu bairro. Eu soube hoje, por exemplo, que uma pessoa do tempo quando eu morava na Avenida Jangadeiro, lá no quente do Mucuripe, o filho da minha ex-vizinha acabou morrendo lá no Paraguai, viajando. E a notícia chegou hoje aqui. Nós estamos aqui profundamente assim, sentindo essa perda. E eu não o vi há muito tempo, que vivia viajando, mas como foi vizinho meu, 20 anos atrás na vida, é pedaço de mim, é coisa da nossa história, é coisa da nossa relação, da minha vida dialógica. Chamava-se Rodrigo, era conhecido no bairro como Pequeno. O Pequeno, era um homão deste tamanho, era um Pequeno. E agora não existe mais. Viver em relação, você está entendendo? Você não pode sentir por 40.000 mortos sem rosto. Você sente o peso do número. Mas a partir do momento que alguns dos que você conhece perderam a vida ou passaram por maus bocados na UTI, a pandemia vai ganhar rosto para você. Se você vive em diálogo com as pessoas, ou seja, se a palavra vai e vem, então isso é reciprocidade, não é via única, não é vida monológica, não é sentir-se o bam. Hoje em dia você tem que, em Fortaleza, você tem que reaprender a ser vizinho. Eu descobri isso. Em 30 anos nessa cidade, você tem que, hoje em dia, reaprender o que é vizinhança. Porque nós temos tantos muros e tanto arame farpado, que você tem que reaprender a se importar com a pessoa ao lado. Tá? Então, pessoal, finalizando, interessante é também aqui o papel do Estado. Tão malhado e tão escorraçado pelo pensamento ultraliberal, você percebe que, de repente, o ente coletivo é necessário para manter, inclusive, os entes privados vivos. Não há como dispensar nesse momento a ajuda do governo federal. Não há como dispensar. É um por todos e todos por um. Aí da nação que não aprende essa lição, pessoal. Tá entendendo? É agora que é o momento do espírito público. Todo mundo sabe disso. Do espírito republicano. Então, a verdadeira solidariedade, que é uma palavra muito usada, às vezes abusada também, ela consiste, na minha leitura, eu estou quase terminando, na descoberta do que eu chamei antes de comunhão de destino, ou que o Felipe chamou de interdependência,
A coisa boa que se faz acolá, ela repercute lá. Tá? E a merda que você faz do mesmo jeito. Todo crime encontrará seu castigo e toda boa ação encontrará sua recompensa. Não precisa esperar por vida eterna. Né? Então, essa descoberta da interdependência, da relação de reciprocidade é que marca essa vida dialógica e também da nobreza do voluntariado. Né? Vocês conhecem uma expressão do Camões, né? Uma expressão do Camões que o Renato Russo botou naquela música Monte Castelo sobre o amor. Ele casou versos de Camões com o apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, e lá o Camões tinha dito que o amor, sabe, esse interesse, esse conhecimento íntimo, ele tem uma expressão para isso. Ele disse assim, é um estar-se preso por vontade. Né? É um carregar a cruz por vontade. Né? Aí eu já ouço agora os freudianos, é masoquismo, já basta meu próprio sofrimento, eu vou sofrer com os outros. Rapaz, você está entendendo? Não sei se você lembra da última palavra que eu disse na última live, 15 dias atrás. Eu tinha falado lá do Viktor Frankl, que dizia que uma das fontes mais poderosas de sentido da vida humana é a capacidade de um ser humano transformar perda em ganho. Perda e doença em mérito, em capacidade de suportar por um propósito maior, ou dedicar esse seu sofrimento a uma pessoa. Você está entendendo? O ser humano é capaz de superações heróicas. E as pessoas que nós mais admiramos, com certeza não são as pessoas que tiveram muita sorte na vida, que não tiveram que lutar com adversidades. Nós admiramos humanamente aquelas pessoas que mais lutaram, que mais tiveram que arcar com adversidades, que tiveram que transformar perda em ganho, sabe, dor em caráter, em lapidação de personalidade. Nós temos essa possibilidade. Esse estar-se preso por vontade, essa frase do Bonhoeffer, não queremos ser poupados, não estamos aqui para chegar aos 90 anos, nós queremos uma vida significativa, queremos ter feito a diferença. Essa é uma coisa fantástica e Buber diz assim, pensando bem, pessoal, começando com a história do bebê lá de novo, reatando do jeito que eu comecei, no princípio, a Bíblia diz assim, no princípio era a palavra que nos atingiu, a palavra do mundo que diz, vem cá bichinho, eu te chamei a ser, agora me responda, quer viver, como quer viver, o que é que você quer fazer da sua vida, como você vai usar seu tempo, os dons que a natureza te deu, os dons do seu DNA, os dons da sua educação que você recebeu, a serviço de quem ou de que você vai colocar isso? Essas são as perguntas que a vida nos faz. Se você acredita em Deus ou não, pouco me importa, porque na verdade a voz te atinge de todo jeito. A voz aqui na consciência repercute tudo. O que é que eu fiz até agora? E o que é que ainda pretendo fazer? Que diferença pretendo fazer? Aí o Buber diz assim, nós podíamos também dizer que no começo, ao dizer vem a palavra, mas a palavra é dialógica, ela vem de um tu para um eu, e o eu tem que responder ao tu que interpelou. Aí Buber diz, no princípio era a relação. Nós somos desde o princípio, desde o útero materno, somos seres relacionais. Vivemos em simbiose, ou seja, antes do bebê saber que é um ser independente, um sujeito, um indivíduo, um eu, um ego, lá dentro ele não sabe nada. Ele tá como, sabe, ele mesmo é uma espécie de peixe, naquele líquido amniótico dentro da sua mãe. É uma simbiose perfeita. Antes de eu e tu existe um nós, existe uma relação que ainda não se subdivide nos termos, nos polos. Dessa relação, nós fomos expulsos pelo parto.
E Buber diz, no fundo, pessoal, todo o resto da nossa vida depois do parto, toda a nossa vida pós-uterina, extra-uterina, é no fundo, uma busca de volta dessa relação perfeita. Dessa pertença perfeita ao corpo, ao outro ser que nos embalou, que nos trouxe ao mundo, que nos deu a luz. Que eu acho linda essa imagem. Minha mãe me deu a luz, ela me trouxe ao mundo. E se não fosse agora a gravação, eu ia mostrar meu umbigo. Eu não vou fazer isso, não sou doido. Mas o umbigo, pessoal, o umbigo, e tem gente que nem lava direito. Rapaz, trate bem seu umbigo. Pois eu vou lhe dizer, o umbigo é o que restou dessa relação. Ali um dia se conectou uma mangueirinha que lhe ligava ao resto do universo. Você está entendendo? E claro, para você virar um eu, você tem que cortar aquilo ali. Você não pode eternamente se agarrar na mamãezinha, não. Mas também, pelo resto da vida, não esqueça que você não se pertence apenas a si próprio. Todos nós dependemos de outro, de uma outra que nos trouxe. Você está entendendo? E essa é a grande metáfora. No princípio era a relação. E só depois veio a palavra que nos alcançou e dizer assim, teu nome é Carlos. Pessoal, então, nesse sentido, eu devo perceber, se tudo é relação, eu devo perceber que tudo está de alguma forma relacionado comigo. Agora, eu não posso me relacionar com tudo. Eu não posso... acabou? 15 minutos, tá? Ah, tá bom demais. Eu quero dizer o seguinte, né? Com relação a essa relação, eu já tinha dito, relação verdadeira, profunda, íntima, conhecimento do outro, do desafio, você não pode ter com tudo e com todos. Você só pode ter com pouca gente. Então, nessa hora, você tem que saber também limitar sua responsabilidade. Fazer o possível e não querer abarcar o mundo com os pés. Você não faz nada direito se você extrapolar suas possibilidades. É muito importante perceber que relação você só pode viver com pouca gente. Você deve confiar na corresponsabilidade dos outros, que tem que assumir os outros. Você não pode assumir a todos. Você sabe que todos têm a ver contigo. Comunhão de destino, estamos no mesmo barco. Essa é uma questão, pessoal, que no Pequeno Príncipe é muito importante saber que você é eternamente responsável por aquilo que cativou. Esse eternamente me incomoda. Sabe, ali tem algo de complexo de Salvador. Cuidado com esse eternamente. Nossas responsabilidades têm que ser limitadas, porque senão adoeceremos juntos. É preciso colocar limite para a nossa responsabilidade. Eu, Carlos, tu ser um homem comum, eu tenho um CPF, não tenho um CNPJ. Não sou uma pessoa coletiva, jurídica. Eu tenho que, aquilo que eu me comprometo, eu devo corresponder, eu devo cumprir minha palavra. Eu não posso me comprometer com coisa que eu sei que eu não posso cumprir. Então você tem que saber também onde estão os limites da sua responsabilidade. E onde entra, por exemplo, a responsabilidade do gestor público. Eu só não acho que devamos, nós cidadãos, nós indivíduos, nos esconder atrás do coletivo, atrás do Estado, para não perceber que é também com a gente, certo? Bom, vamos finalizar. Eu quero dizer, evidentemente que tem outros desafios que precisam, para além dessa pandemia, dessa questão da saúde e de resguardar-se, dessa coisa toda, existem reformulações e metamorfoses que devem ser encaminhadas agora. Com relação ao estilo de vida, de como vamos viver. Eu já falei da blindagem, da couraça, dos muros altos, da hostilização do outro, de perceber a minha cidade como terreno hostil. Eu quero fugir, eu não quero viver aqui.
de não se relacionar com ninguém, que o outro é um inimigo, um assaltante em potencial. Como vamos redesenhar essa nossa própria neurose? Como vamos fazer com que as ruas sejam novamente ocupadas, as calçadas ocupadas por gente de bem? Como vamos viver? Vamos viver de forma monológica na nossa bola de cristal ou de forma dialógica? E a vida dialógica é perigosa. A vida dialógica, ela vai ao encontro do outro, ela se arrisca, certo? Aí tem as questões ecológicas, econômicas, práticas sustentáveis, né? A questão de estilo de vida, por exemplo, né? Muita gente descobriu o prazer da frugalidade. Eu sou um. Né? Eu ouço dizer por aí que tem gente bebendo muito mais do que normal. Diz que o consumo de bebida dentro de casa. Eu digo, beber com quem? Não dá nem gosto. Beber sozinho, como é que é esse negócio? Eu não sei, há 2 meses e meio que é uma cerveja. Mas não é por isso. Existe uma nova frugalidade. O prazer das coisas poucas, das coisas pequenas, desfrutadas em família. O prazer de ir para a cozinha, fazer uma coisa extra, uma coisa para você meter a mão na massa. Aquilo que Henry David Thoreau chamou de fazer o essencial voltar. Né? E a questão do ter e do ser, do Erich Fromm. Né? Vamos ver o que dessas lições, o que dessas experiências tem longa vida. A última colocação, a última sugestão que eu quero fazer é sobre a experiência da ambivalência do tempo. Eu sei que só me restam 10 minutos, mas eu vou usá-los bem. O que é que eu quero dizer com experiência ambivalente do tempo? Muitos de nós, e eu, até mesmo eu em alguns momentos, você pode ter a seguinte sensação do tempo. Aquilo que os antigos chamavam em latim de tempus fugit. Não sei se você conhece a expressão tempus fugit. O tempo foge, o tempo escorre, o tempo se esvai. Eu sei de umas pessoas, alunas minhas e tal, que estão mó deprê porque acham que esses 2 meses e meio sem aula presencial, sem poder ir, sem poder viver sua vida, são meses perdidos. E essa sensação de perda, às vezes ela chega perto da gente. Eu tenho sentido aqui e acolá. A sensação de que, olha, nós estamos ficando velhos, esse ano é perdido. Para minha empresa, para o que eu gosto de fazer, é perdido. As coisas que eu... Você está entendendo? É como se fosse assim, tempo roubado de vida. Você fica mais velho, inclusive as pessoas mais idosas. Minha mãe tem 92 anos, eu não sei se ainda vou vê-la. Se ela pegar esse vírus, já era, você está entendendo? Eu ia visitá-la agora em julho, não vou poder, é tudo perda, é insegurança, essa coisa toda. Ou seja, você pode ter uma sensação do tempo nessa fase da vida, não só nessa fase, mas nessa fase ela fica mais aguda. A sensação de que isso aí é tempo perdido da minha vida. Nesse tempo eu não cresço. Eu estou com as barbas de molho, como se diz em português. Eu estou aqui mofando, eu estou paralisado, eu estou aqui no stand-by. Que é uma expressão que o pessoal gosta hoje em dia, stand-by. Eu estou aqui no stand-by. Eu conheço um monte de gente das minhas relações que está nessa posição, stand-by. Está no estacionamento, estacionou. Está querendo voltar ativa. Pois, pessoal, mesmo que às vezes tenha essa sensação, comigo não acontece não. Comigo não acontece não. Eu estou fazendo, e essa é outra experiência, por isso que eu estou dizendo, existe uma experiência ambivalente do tempo. Ou seja, ambivalente quer dizer 2 valores. O valor de perda e o valor de ganho. Esse é o outro lado. Quer dizer, eu percebo também, você sabe que os gregos tinham 2 noções do tempo. Cronos, que é do cronômetro, do deus do tempo maçante, do tempo passante, do tempo fugaz, do tempo que é hoje e não é amanhã, né? O tempo perdido, esse é o Cronos, que o relógio, né? Por isso que eu nunca usei relógio na minha vida. Nunca tive um relógio na minha vida. Para não ser assim, ser devorado pelo Cronos. Para não ser escravo do tempo. Porque eu sou, como cristão, amigo do Kairos. O que é Kairos? É uma palavra grega para dizer, não é o tempo que passa, não é o tic-tac do relógio.
Não é o ser para a morte que proclama 2020 um ano perdido, porque eu chego mais perto da morte sem ter feito nada, sem ter podido viajar, sem ter podido festejar, nem aniversário posso fazer. Sabe aquela sensação? Tempo perdido, tempus fugit. O tempo foge, se foi, adeus. Mas eu também faço a experiência do Kairos. Kairos quer dizer o tempo favorável, o momento favorável, o momento excepcional. O que Heidegger chamou a clareira, o que eu já descobri nesses 2 meses e meio sobre mim, como eu reajo a essa quarentena, de ter os 5 aqui em casa, ter que conviver, a experiência que eu faço comigo, para não estourar, para não ficar impaciente, para não azucrinar a vida da minha mulher. Eu espero que ela também faça esse trabalho com ela mesma. Que cada um de nós experimenta esse tempo. Quer dizer, eu disse isso uma vez na prisão, eu falei na última live. Uma vez eu disse para os caras lá na prisão: vocês têm muito tempo aqui dentro. Tempo é precioso. O que você faz do seu tempo não necessariamente é tempo perdido. Você pode aprender algo que você não sabia antes. Você pode aprender um ofício. Você pode fechar seu 2º grau. Eu estou me dedicando aqui à literatura. Se não fosse a quarentena, eu não teria chance de dar conta. Eu estou preparando melhor minhas aulas, que não tenho mais aqueles caminhos para pedalar de bicicleta. Me faz falta a bicicleta. É a perda. Mas eu ganho tempo, eu ganho. E eu uso bem. Eu estou ativo. Né? Então, a questão do Kairos, como contraposição ao Cronos, não necessariamente é um tempo perdido, porque, na verdade, podem lhe ocorrer aquilo que Heidegger chamava de clareiras existenciais. Sua vida anterior a esse momento era tipo andar pela floresta, abrir caminho, era muita árvore, mas você não via o todo, você não via a floresta. Você mecanicamente trabalhava e ganhava dinheiro e tal. De repente você foi forçado a dar uma parada, chega numa clareira, olha para trás, avalia o que você tem feito, onde é que eu estou, aquela famosa pergunta de Deus: Adão, onde está você? O que você tem feito? Faz um exame de consciência. Você quer continuar mais 10 anos do jeito que você vivia? Ou quer andar mais, quer viver mais, quer valorizar mais? Pode lhe ocorrer também, e com isso eu quero finalizar, faz parte dessa clareira, das coisas que se tornaram claras para nós, uma certa tragicidade da nossa existência que nós tínhamos esquecido. Eu quero fechar com esse toque, porque, tragicidade significa que percebemos que a vida está sempre por um fio, e podia ser a nossa. Eu fui muito tocado, antes de ontem, aquela história do jovem professor. Eu não sei se vocês souberam, um jovem professor morreu de Covid, de complicações pulmonares, e no dia seguinte ao seu falecimento, a esposa dele, grávida de gêmeos, pariu os gêmeos. O dia depois da morte desse jovem professor. Uma história dessa, ela me arrasa. Você está entendendo? Ou seja, faz parte também da lição desse tempo, da ambivalência desse tempo, a descoberta do trágico, a descoberta de que, olha, isso acabou com a vida de muita gente boa e talvez alguns ruins também, mas eu quero me despedir com essa última expressão, que é chamar a nossa atitude perante a vida de otimismo trágico, ou como diz aquele teólogo italiano Vito Mancuso, ele fala em otimismo dramático. Ou você chama esse momento de trágico, nós aprendemos a nos virar com a tragédia e devemos endurecer nossas costas. Não podemos ser mimosas, sabe, que se fecham quando o golpe do destino vem. 30 segundos. 30 segundos.
conviver com o trágico, sem perder a esperança. Otimismo trágico, ou então diga assim, otimismo dramático. Minha postura na vida é uma postura otimista, mas sabendo que é luta, é drama, é choro, é alegria, é gente morrendo e se recuperando, é gente ficando doente e sarando.